Apesar das exportações caminharem bem, nas 2 primeiras semanas do ano, a receita com as vendas de carne bovina recuaram em relação ao ano passado. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a média da tonelada exportada nas 2 semanas iniciais de janeiro é de 4.888 dólares, cerca de 7% abaixo dos 5.233 dólares de janeiro de 2022. No comércio interno, o movimento de queda segue agressivo no mercado físico do boi gordo, e quem vai comentar esse cenário aqui para a gente, que está já conectado com a gente, é o analista das safras e mercado, o Fernando Iglesias. Ele está lá em Curitiba para falar um pouco sobre essa situação do boi gordo. Ao que se deve essa redução da receita no mercado internacional nas 2 primeiras semanas de janeiro, hein, Fernando? Boa noite, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui no Rural Notícias. Boa noite a todos. É um prazer, é todo meu de participar aqui. E temos algumas questões interessantes a pontuar. Essa queda dos preços médios da tonelada da carne bovina brasileira, ela vem acontecendo desde o segundo semestre do ano passado, e ela se estende nesse ano de 2023. Basicamente, o que nós temos acompanhado é que os importadores chineses passaram a renegociar contratos em meio ao processo de desvalorização do yuan. A moeda chinesa se desvalorizou muito no final do ano, no segundo semestre de 2022, e isso fez com que o importador chinês perdesse poder de compra. Por conta disso, ele passou a renegociar contratos de uma maneira bastante ativa, e isso fez com que houvesse essa queda dos preços médios da tonelada. Pela importância que a China tem dentro do mercado global de proteína animal, ela tem essa capacidade de um simples processo de renegociação afetar todos os preços de uma maneira bastante ampla. E por conta disso, nós estamos acompanhando movimentos de queda da arroba do boi gordo no mercado brasileiro. E isso foi um dos fatores que levou a essa queda das cotações da arroba do boi gordo no final do ano passado e também no início desse ano. Eu acabei de divulgar que a China vai fechar 2022 com o PIB, né, o crescimento do PIB, em apenas 3%. Esse é o menor valor registrado de um PIB chinês desde 1976. Esperava-se 5,5%, fechando em apenas 3%. Já que você está dizendo que dependemos tanto da China, né, das compras da China, principalmente na questão das carnes, então a gente pode deduzir que essa tendência de queda pode continuar, pelo menos por mais alguns meses, hein, Fernando? E temos outras questões interessantes que levam a crer na continuidade desse movimento de baixa. O primeiro é que, além disso, da atividade econômica crescendo de uma maneira bem mais lenta dentro da China, também precisamos considerar que a China está num processo de expansão produtiva. Ela está aumentando a sua produção de carne bovina, está aumentando a sua produção de carne suína, justamente para depender menos das importações para atender o seu mercado doméstico. Então é muito nesse sentido que nós temos observado realmente essa tendência de preços mais baixos aqui no mercado brasileiro. Além disso, nós estamos no momento do ciclo pecuário de expansão produtiva, então nós vamos conviver com uma oferta maior de carne bovina em 2023 e dos demais derivados do abate. Tá? Então são dois fatores importantes que oferecem um tom um pouco mais baixista para esse mercado do boi ao longo do ano de 2023. E isso significa um desafio maior, né, para o nosso produtor, diante desse cenário que você apresenta, com a China comprando menos e uma economia interna ainda pouco aquecida, né, diante da situação das famílias, do consumo, do poder aquisitivo. Quer dizer, o mercado interno também não apresentou nenhuma melhora em relação ao consumo, não, Fernando? Nesse momento, né, nessa atual conjuntura que nós temos para o mercado do boi, lógico, algum fato novo pode aparecer e mudar a cara do mercado, mas de qualquer forma, precisaria realmente de um aquecimento da demanda doméstica para que o boi alcançasse um novo ponto de equilíbrio, conseguisse aí atingir uma cotação. Possivelmente vai trabalhar abaixo dos R$ 300 por arroba em grande parte desse ano. Tem essa perspectiva até de uma queda mais acentuada ao longo do segundo trimestre de 2023, que é aquele período de auge da safra do boi. Então tem que ter essa percepção. O pecuarista ele precisa se preparar para esse momento de pressão de queda dos preços e usar as ferramentas de proteção que estão disponíveis no mercado para garantir aí a rentabilidade média, para garantir o lucro, garantir o resultado da sua operação. Tá? É um ano muito desafiador realmente, mas existem estratégias, existem maneiras
se proteger dessa queda das cotações e garantir uma rentabilidade interessante. É claro que a gente está falando especificamente da situação da China, né? Mas a pecuária brasileira mostrou muita competência para conquistar novos mercados, tanto que bateu recordes de exportação para outros mercados também. E isso pode também ser um ponto positivo para 2023, outros mercados, já que a carne brasileira tem qualidade e tem preço, até em função de um câmbio ainda muito favorável ao Brasil, não, Fernando? Exatamente isso. Hoje nós já tivemos uma notícia muito positiva para o setor. 11 frigoríficos brasileiros foram habilitados a exportar carne bovina para a Indonésia. Lógico, a Indonésia não é um mercado com potencial tão grande assim de compra. O Brasil vai concorrer diretamente com a Austrália nesse mercado. A Austrália está ali do lado da Indonésia, né? Mas, de qualquer forma, quanto mais mercado o Brasil abrir, melhor. Menor vai ser a dependência em relação à China. O Brasil também trabalha para tentar abrir os mercados da Coreia, do Japão. Então, são movimentos interessantes que reduzem essa dependência em relação à China. Além do câmbio favorável, o Brasil também tem a vantagem da carne ser uma commodity muito valorizada, né? Qualquer país do mundo, a carne é cara, né? Às vezes aqui no Brasil, a gente se acostumou um pouco com essa questão da carne mais barata. Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui no RN. Até uma próxima. Eu que agradeço, uma ótima noite a todos e até a próxima. Valeu.